O humor, ele pode te levar a ter um melhor relacionamento pessoal na família. Quem não tem a sogra chata, cri-cri, ranzinza, o marido pentelho, a criança que não quer comer. O humor, isso eu tô falando da parte pessoal, ele te muda, ele molda as pessoas. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. I need inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Ágoras Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo e olha só, estamos começando aqui a segunda temporada do Comunica Play, a primeira de 2023, e dessa vez eu peço licença poética para fazer uma piadinha sem graça. Amor, me perdoa. Eu sei, você não gosta, minhas piadas são horrorosas. Mas agora eu posso dizer que a Sil Esteves no Comunica Play. Adorei! Sil Esteves, seja bem-vinda, que honra. Obrigada. E olha que eu nunca ouvi essa piada. Primeira vez. Olha que novidade. Você sabe que o meu primeiro e-mail... não vou falar. Mas não existe mais. Pode tentar mandar, bestas. Sil Esteves aqui. Sensacional. Você só pergunta, uma entrevista de emprego, né? Legal. Qual é o teu e-mail, dona? Aí eu falei, Sil Esteves aqui. Aí ele, então, tá demitida. Nem fui contratada. Muito prazer, amigo, de estar aqui. Prazer um prazer é meu. imenso. Adorei o estúdio, aliás, tudo maravilhoso. Adorei demais. Só não gostei da maquiadora, que é a Laís, que é a minha. Eu que Uma hora trouxe. você acerta. Tô recebendo currículo de maquiadora. Você que é maquiadora? Quer ocupar a vaga da Laís? Manda currículo pra cá. Sil, que honra. Ai, O não, ano foi passado demais. eu tive o prazer de ser entrevistado por você meu no podcast, foi Sucesso incrível. Tiracolo. Foi sensacional. Baita experiência. Adorei. E agora, retribuindo essa gentileza, que legal te ter aqui no Comunica Play, Eu adorei. que é um bebê na podosfera. Mas É um a gente- bebê? Tá precisando dar de mamar aí? É um programa sério, galera. Só um minutinho. Você que tá chegando agora. É um programa sério. Nós vamos falar sobre coisas sérias, mas não resisto. Desculpa. Aliás, é verdade. Vamos falar... O tema, eu não vou revelar o tema Não vai? agora. É surpresa. Quem Tá. acessou, quem está acessando o podcast, já viu o tema. Já viu o Mas para tema. quem está ouvindo, entrou ali desatento no Spotify e tal, a gente vai falar daqui a pouquinho do tema. No primeiro bloco, quero explorar um pouquinho mais O a tema sua... começa com P e termina com U. Veja até o final desse podcast, você vai descobrir o tema. Sensacional. Bom, como vocês já viram, a nossa entrevistada é comediante, mas não é assim, engraçadinha como eu sou engraçadinho. Não, ela é Mas você é engraçado, você é engraçado. Não, você é profissional. Isso é uma verdade. Eu que o sou um pessoal fala atrevido. assim, pô, o humorista é profissional. Eu falei, pessoal, a gente trabalha, estuda. Aliás, o que você tem faz, DRT. né? Além disso, é a pergunta que te fazem, né? Essa é a pergunta... Cara, Você é atriz, mas trabalha com mais o quê? É humorista? e o que trabalha você faz com para quê? viver? Exatamente. Pra você ver, mas isso eu acho que o errado não é quem pergunta ou quem faz esse tipo de trocadilho. É porque a cultura brasileira é... Não só brasileira, depois eu vou me aprofundar mais se vocês quiserem. Mas a brasileira de você ir pra piada é superficial, é banal, é menos, né? É menor. Isso. Então a gente vive isso, por isso que eu falei do antes, lá desde o Bobo da Corte, que a gente vem falando de humor. Só que se não fosse o Bobo da Corte, o humorista, para agraciar o rei, possivelmente aquele reino não seria mais aquele reino, né? Então, Mais cabeças rolariam, né? Exatamente. A importância do humor em todos os tempos, né? Então, estou falando ali desde o Bobo da Corte e hoje que a gente passou por uma pandemia horrorosa e a gente
consegue entender um pouco, eu pelo menos, para mim foi muito importante a pandemia, para entender um pouco do meu papel na sociedade. Sim. Porque o ator, o humorista, é um servidor. Eu tô aqui para te servir, eu tô aqui para te fazer feliz, eu tô aqui para te tirar do lugar comum, do problema de dívida, doenças, filhos, escola, salário, né? Se eu conseguir, por 1 minuto, tirar uma risada de você, para mim é um super desafio. E para quem vive isso, só depois que passa que percebe. Fala assim, nossa, eu estava com meu pai doente aqui, meu Deus, eu ri. Que pecado. Não. Você tem que sair um pouco desse lugar. Para dar uma descompressão. Que as pessoas acham que estar de luto, por exemplo, estar triste, estar no momento triste da sua vida, você não pode rir em momento nenhum. E o riso é o alívio. É um momento de você respirar e falar assim, nossa, que bom que eu estou vivo. Que delícia. Pois é. O entretenimento é uma prestação de serviço. Assim Total. como acontece na música, no cinema, o humor também, ele leva esse momento de descompressão para que a gente consiga recarregar as energias, liberar mais endorfina, serotonina e ficar um pouquinho... Cara, vamos lá, né? Eu vou seguir em frente, mas deixa eu relaxar um pouquinho primeiro, né? E esse momento de relax, o humor também, ele leva à verdade o problema... as questões a serem resolvidas de difícil acesso se tornarem mais leves, mais acessáveis, mais discutíveis, mais ouvíveis, porque as pessoas não gostam de ouvir, né, muito. Então, o humor é uma ferramenta para muitas coisas. Vamos discutir aqui hoje. Então, vamos lá. Já que você fez esse disclaimer, quem é Sil Esteves na fila do pão da comunicação? Você começou lá atrás, já começou como... Não, lá atrás não me respeita. Começou como atriz, no humor. De onde você veio? Em que nave você desembarcou aqui? Fala um pouquinho da sua Eu vi história. da nave Xuxa, né? Que estava se despedindo da Terra. Caí, tô aqui. Eu comecei... Eu vou contar brevemente, assim, um resumo da minha história lá do início. Nada que 4 horas não resolva, né? Tem tempo aí, pessoal? O pessoal aqui do estúdio tá puto. Eu já falei, ih, caramba, vai ter história, hein? Não, eu comecei... Eu coloco... Um grande marco para mim aos 14 anos, que foi minha grande primeira estreia na televisão, numa propaganda de um salgadinho muito famoso até hoje, que nós não vamos falar o nome porque não patrocina a gente, tá legal? Mas foi uma grande chave na minha vida, esse momento. Na minha vida, hein? Eu tô falando de uma menina de 14 anos. Em 14 anos eu já falava em vida. Então, meu pai... Vou dar esse adendinho. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Caramba. Né? Então, foi uma... Nascida em Arthur Alvim, Zona Leste, Coab 1, somos nós. Passando aquelas dificuldades que todo mundo, você sabe que quem passou por dificuldades financeiras, perdas grandes. Eu acho que, para mim, perder o pai aos 13 anos, uma menina caçula de uma família... Meu Deus. Enfim, foi uma grande perda. Porém, eu sempre falo que foi... pior e a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pior, lógico, por motivos óbvios. Meu pai, cara, que tudo que eu entendo de honestidade, trabalho, respeito, eu conheço através do meu pai. Né? Então, em 13 anos, ele conseguiu me passar tudo isso rápido. Graças né? Então, graças a Deus. E por que a melhor coisa? Porque talvez eu não seria atriz. Sério? Porque minha criação é muito rígida, né? Meu pai sempre foi muito severo e tal. Na época, lá em 1914, quando eu comecei, não era muito legal ser atriz, né? Era misturado os sindicatos com outros sindicatos que não era de cultura, não era um sindicato de artes cênicas, era um outro sindicato. E, então, foi uma batalha até se conseguir ter esse espaço e tal. Então, o ser artista, quando eu comecei, não era bem visto. Então, hoje em dia, ser artista é ser famoso, que também não é isso, tá? Você tá pensando nisso? Esquece. Que sucesso é diferente de ser famoso também. Ser famoso, ter glamour, ganhar seguidores. Ganhar seguidores! Que loucura é essa que vocês estão vivendo, galera? De seguidores. Tem gente querendo mudar de emprego para ter mais seguidor. O que é isso? É uma coisa louca. Então, voltando aqui a quem eu sou. Então, eu sou
uma brasileira, né? Nascida em Arthur Alvim, nascida e criada, tá? Em Arthur Alvim, Coab 1, passou todas as dificuldades que você passou. Nunca falei muito sobre isso. É só depois, agora, que eu sou a senhora, que eu falo sobre essa história, porque eu acho que vitimizar não é o caminho. Então, se você é um cara que se vitimiza, você pode ter certeza que você não vai estar na minha equipe. Porque eu odeio pessoas assim e nunca quis ser essa pessoa. Mas lembrar da sua trajetória, da sua história, de onde você veio, obviamente não tem nenhum contexto com vitimização, porque te lembra quem você é na origem, né? Isso é importantíssimo. Porque quem te conhece há mais tempo sabe o quanto você se desenvolveu, evoluiu, alcançou marcos importantes na tua carreira televisiva, no rádio, agora no podcast, mas você não perdeu a sua essência, as suas origens. Eu acho tão importante, amigo, lembrar disso sempre, de onde você veio, quem você é. Essa pergunta aqui é incrível de início. E falando ainda da história desse caminho, então foi uma história de muita perda e dúvidas, incertezas. Porque é uma pessoa que, na época, não tinha internet, tá? Então, você não sabe como funciona uma carreira de atriz. Eu nunca soube. Eu fui aprender na raça. E na raça, sem internet. E na raça, convivendo com pessoas que, na maioria das vezes, não querem o teu bem. Que elas querem o teu lugar. Né? Então, é muito competitivo. É um mercado violento, mas é maravilhoso. Tá? Então, quem sou eu na fila do pão? Sou Sil Esteves, uma resiliente, uma sobrevivente do humor, da arte cênica no Brasil, que para ser ator no Brasil não é fácil. Então, eu sou uma sobrevivente, passei a pandemia, assim como você, graças a Deus estamos aqui. E o que eu prossegui o meu ofício de atriz, que é levar um pouco de esperança, de sonho, um pouco de renascimento para você que tá aí desesperado, desiludido e tem que trabalhar, tá? Não vê que não tem, estuda pra caramba, estuda até hoje, tem que trabalhar pra caramba. Pra vir aqui hoje é desespero. Aliás, obrigada à Rede TV por ter liberado aí, mudou todos os horários, porque hoje foi um dia confuso. Vocês são demais, viu, Tom? Obrigada aí por mudar tudo. Então, quem sou eu na fila do pão? Sil Esteves, atriz, humorista, improvisadora, escritora, palestrante. Roteirista. Caraca! Roteirista. O que mais que eu sou? Alguma coisa aí? Escritora, falei já? Escritora. O que mais que eu sou? Ainda sou mãe de pet e feliz. Que é o mais difícil de tudo. E aí, aos 14, então, voltando lá. Legal. 14, que experiência foi essa no teatro? O que você fez? Você não entrou foi no teatro, foi na televisão, foi aos na 14. Foi uma grande história. Comercial. Um comercial de salgadinho, como eu falei, que é super Mas daí, famoso. desse comercial de salgadinho, foram você 10 fez anos até o próximo grande trabalho. Por isso que eu falo. Eu continuei nas artes cênicas. Esse primeiro trabalho, que foi essa propaganda, eu tinha 14 anos, foi logo que meu pai tinha morrido. Para quem acredita em buscas de respostas, foi uma grande resposta para mim. Sim, te deu um caminho. Continua, era isso. Eu vou para essa merda aqui, que ninguém quer que da minha família que seja? Vai. Então, mas antes, você já tinha esse sonho, você já pensava. Já, desde sempre. Quando, infelizmente, teu pai faleceu, você viu que seria mais fácil? Não? Não foi. Eu já vinha. Por um acaso ele morreu. Não assim, foi... você teria negociado com ele? Eu não sei, porque eu sempre fui a queridinha do papai. Eu não sei como seria isso. Se ele dissesse não... Mas eu não acho que ele diria não, pra assim, você, como a minha mãe diz que ele diria. Eu acho que ele diria assim, não, porque ele sempre foi muito protetor, ciumento, né? Então, o assédio, quando você está no meio televisivo, aumenta absurdamente, a internet, né? Hoje em dia e tudo mais. Então, acho que sim, teriam muitas ressalvas. Talvez eu não teria tido tanta liberdade. Entendi. Né? Mas não foi por conta disso que eu me desenvolvi artisticamente. E sim, aconteceu e... E aí, 10 anos depois, o que rolou? Então, o que aconteceu nesses 10 anos? Porque a minha família acreditava que não trabalhar de carteira assinada era um tiro no pé. Sim, então, minha família também. Como que você vai trabalhar sem ter carteira assinada? Absurdo. No milênio passado. E para nós, brasileiros, que não temos educação financeira no colégio, não sabemos como... Eu
fui descobrir agora, né? Sim. Da pior forma possível, com a dívida gigantesca, sabe? Brincadeira, mas... Mas é assim mesmo que a grande maioria aprende. O brasileiro não tem. Tinha que ter isso na história. Tinha que ter. Aliás, eu escrevi um livro que ainda não foi publicado, que devia ser publicado, que chama Eu Odeio Matemática, que fala sobre a história de crianças que não odeiam matemática, assim como eu odiava no colégio, mas que no meio da história elas precisam da matemática. Aguarde, é suspense. Então, aí foi. Você perguntou, né, depois que meu pai morreu, como Isso. que foi a história dos 14. 14 até os 24, no caso. Aos 24, eu comecei lá no Multishow e tal, já estava morando no Rio de Janeiro, mudou tudo. Só que esses 10 anos, é esse momento, esse período, esse espaço de tempo, essa lacuna que é criada na carreira artística, que a maioria das pessoas não entendem. Não é que são 10 anos sem trabalhar. São 10 anos trabalhando sem ganhar. Então, por exemplo, na França, o imposto do humorista, não, do ator, é diferente do imposto do empresário, do imposto do qualquer outra profissão, do garçom, porque eles têm esse entendimento, né? Um país mais velho que o nosso, que uma pessoa que trabalha 1 ano, ela tem 12 meses para pagar imposto de 12 meses. Quem não trabalha? Tirando, tá, gente? Caso de desempregado. Estamos falando de um caso específico. Não vem me gongar, não, que eu tenho tudo na ponta da língua para você. Então, eu estou falando especificamente do ser ator. Então, é dividido o valor do imposto em 8 meses, em 9 meses. É do tempo que você realmente trabalha. Por conta do trabalho sazonal. Você tem as temporadas, o período em que... E às vezes fica 8 meses sem trabalhar. E aí? Como é que fica? Exatamente. Aqui você continua sendo onerada. Exatamente. Tanto é na pandemia, né? Não se Sim. teve nenhum respaldo para... Pelo menos ninguém que eu conheça, tá, pessoal? Do meio artístico. Eu vi várias campanhas saindo, ajuda ao audiovisual, cesta básica, mas não sei o quê. Do meu contato, eu não conheci ninguém que conseguiu. Meu Deus. Tá? Então, você conseguiu, até escreve aqui embaixo que eu quero saber. Conta pra gente. Porque é importante Sim, essa ajuda, né? Sem dúvidas. E a arte cênica foi um pouco descartada no meio da pandemia como profissão não importante. Né? E quando eu recebi muitos inbox de pessoas na beira da morte, né? Não queria ser tão impactante, mas assim. Gente ansiosa, aflita, depressiva. Isso em cartas de despedidas. Meu de Deus. Pessoas que eu não conheço, né? São Sim. seguidores, mas que eu fui lá, conversei com as pessoas. Caramba. Então você vê a importância que tem todos os ofícios, né? Todas as profissões na grade, né? na cadeia. E a arte cênica também. Ela é uma delas, apesar de às vezes muito conturbada, misturado com muito glamour. Mas não, é um ofício. É levar o entretenimento, a alegria, o descanso para vocês, o respiro. É um negócio que tem que ser levado a sério mesmo. A sério, tem que ser. Multishow Isso, é 2024, não? 2024. Ai, Multishow! Como que chama? Olha aí, isso é um presságio. Sensitiva. A Márcia? Márcia Sensitiva. É um presságio. Aliás, Márcia Sensitiva fez uma previsão para o meu podcast em 2023. Ah, é? Não posso falar, apesar de já estar em 2023. Vamos assistir isso aí. Vamos assistir. É novidade. Mais um presságio, então, 2024. Temos aí Multishow. Não, foi aos 24. Aos 24. Isso. E aí, como Mudei é que conta pra gente? Eu continuei estudando esse período todo. Aí que tá. Aí esses 10 anos foi o quê? Teatro. Então, continuei no teatro. O teatro é uma escola. Gente, se alguém que estiver assistindo quiser ter ideia, o sonho de ser ator, estuda. Que você vai entender tudo. O que é palco italiano, sabe? Meia arena. O que os nossos ancestrais fizeram pela gente, o que as pessoas contribuíram para a nossa formação, para o nosso entendimento. Então é isso, estuda. Fantástico. A primeira coisa, estuda. Tá? Para depois você poder ter voz. Então não adianta você primeiro querer ter muito seguidor, ser famoso, e não saber o que está falando. Então primeiro estuda, aprende,
depois tudo vem, acontece. E nesses 10 anos foi muito teatro. Sim. Teatro, aí fiz participação em novela, aí fiz SBT, fiz a novela Cristal, pra você ver como eu tô bem. novela Cristal com o José Euristênio, que depois, mais tarde, fui trabalhar com a filha dele no cinema, com a Júlia Euristênio. Então, o mercado é pequeno, mas é isso, é dedicação. É perder sábado, é perder domingo, é perder feriado, aniversário de mãe, sobrinha, todo mundo. E esses 10 anos foram dedicados ao teatro. Fui para o Rio de Janeiro. Em 2000... Aos 24 anos, eu falei? Peraí, em 2013 foi um outro grande marco. Foi meu primeiro contrato com a Rede Globo. Que você tinha com a idade... Não posso revelar, né? É porque agora eu já me perdi, né? Você estava lá em 1914... É porque é muito grande mesmo. Mas você vai ali, a Wanda, aí na coxa de retalho, pega a calculadora e faz Ok. Então agora está em 2003. Vamos Não, nessa... 2013. 2013. Então é recente. Do recente. Eu acho que foi um grande marco. E aí, conta pra gente, que experiência foi essa? Foi a minha contratação. Aí, que eu falei aqui de CLT, né? Aí lá era CLT, que é a Rede Globo. Sua mãe ficou feliz. Puta, agora olha eu quebrando apresentador. Minha mãe já tinha falecido. Meu Deus, ela não conseguiu ver você com a carteira assinada? Você não realizou o sonho da tua mãe? Mãe, desculpa aí. Eu sinto muito. Imagina. E 2013, então tem esse negócio. Você fala, você corre, pra quê? E é pra mostrar pra alguém, é pra dizer que você pode, que... Aí depois você começa... Eu faço análise, né? Graças a Deus, Mônica Lima, te amo. E você entende que é mais pra você do que pra qualquer outra pessoa. E entender isso, esses 10 anos sem um grande outro trabalho, vamos dizer assim... de grana. O que eu digo é de grana. Teve outros grandes trabalhos, sim, mas não com grana para viver, porque eu precisava ser recepcionista, secretária, eu trabalhei de 1000 outras, encapsuladora de fórmulas, em farmácia de manipulação, durante o período das 8 às 18, para eu poder conseguir viver, pagar meu aluguel. E aí, quando eu fiz essa primeira... A tatuagem aqui foi quando eu comecei a conseguir viver de arte. Mas que também já foi lá... Não, eu já tinha 20 e poucos anos. Então, quer dizer, e olha que interessante, anos, essa lição aí já é marcante, né? Porque quando a gente tem um propósito, quando a gente tem uma missão, ou como os japoneses falam, o Ikigai, que é o alinhamento das 4 mandalas, do que você ama fazer, do que você é boa para fazer, o mundo precisa e as pessoas pagam, tá ali no meio o seu Ikigai, aquilo pelo qual você nasceu para viver, não necessariamente você vai acordar um dia e falar assim, nossa, agora eu vou viver disso. Exato. Não, você vai ter que viver como Superman Clark Kent durante um bom tempo nessa troca de papéis. Sim. Durante o dia ali, trabalhando com alguma coisa que é temporária e que não é o seu sonho, que não é aquilo que te brilha os olhos para você alcançar depois esse momento. Não existe travessia no deserto sem caminhar, passando sede. Não tem Uber para atravessar o deserto. Exatamente. Né? E nesse período, inclusive, que eu tinha jornada dupla, tripla, quádrupla de trabalho, porque eu trabalhava das 8 às 18, era recepcionista. Aí eu tinha 15 anos, né? Aí eu ia para o colégio, estudava lá em Arthur, na Vila Matilde. Meu Deus. Aí pegava ônibus, metrô, aquela coisa toda, assédio sexual no meio do metrô, aquela coisa normal que nós mulheres sabemos que acontece. E eu tô falando da época que acontecia e você não podia falar. Agora a gente pode falar, ô, que é isso? Antes você falasse ok, já aconteceu, eu já fiz ok. O cara fala assim, que é isso? Você nem faz meu tipo, tá maluca? Ai, que filha. É isso que a gente enfrenta, né, mulherada? A gente sabe como que é. Mas o que eu tava falando mesmo? Que eu tava falando do metrô? É que você tava contando sobre as dificuldades de ter 3... vários trabalhos. E aí eu saí 15 anos lá, ia pro colégio, 2 horas de ônibus, metrô e a pé, né, pra até chegar no colégio. Estudava até 11 e pouco, ia pra casa de volta. E eu tinha eu era jornalista, né? Não tem mais isso. Mas eu escrevi uma coluna para um site. Escuta aí. Falava sobre a noite de São Paulo. E aí eu falava um pouco sobre MPB, sobre... até que a gente conversou sobre isso. E eu introduzi um pouco do mercado musical brasileiro dentro de sites totalmente que só falava de
Dance, trance, brand, tem. Eu falei, que isso, cara? A gente tá no Brasil. E o site brasileiro. Eu falei, que isso? Vamos botar uma coisa aqui, forró. E aí comecei a escrever, porque na época não dava nem para botar vídeo no site. Era pesado. Então, era escrevendo. E aí foi... Então, aí, imagina, das 8 da manhã até 3 da manhã, dormia 4 horas. A gente é jovem, tá na idade mesmo de fazer isso. Sábado, domingo, teatro. Uma vez por semana, 2 vezes no mês eu trabalhava, aos sábados e domingos, na clínica, que eu era recepcionista. Então, aí é mais dividir o tempo ainda. Cara, mas são sacrifícios que valem a pena. Hoje, eu ainda faço vários sacrifícios, sim, que eu acho que a profissão te exige isso. Se você quiser estar no topo sempre, você tem que estar estudando. Você tem que criar coisas, né? Você não tem... você chega num momento da tua profissão... Você fala, vou ficar copiando e tá super certo, tá? Copia, aprenda, é isso mesmo, tem que fazer. Mas chega uma hora... Deixa eu ver. E se eu fizer assim? E deu certo. Esse é o meu jeito de fazer, então. Aí você começa a criar metodologias e aí vai. Caracas. É muito trabalho, é muito trabalho. É muito trabalho. E aí, mais recentemente, depois da Globo, só então, pra... Eu tive um grande... Esses 10 anos que foram os primeiros, sem trabalho... Não é sem trabalho, eu já expliquei aqui. Sim. Você perdeu, volta. Volta. E esses 10 anos foram bem importantes para o meu alicerce como profissional e como pessoa, porque é difícil todo dia se acordar sem saber o que vai ser. Né? E aí que alguns, né, assim como eu, desenvolvi outras segmentações dentro das artes cênicas, que é direção, que é roteiro. Então, você vai esquematizando os seus projetos de acordo que você possa andar em diversas posições. Já que a gente passou o ano de Copa aqui, diversas posições. Então, estudando e sempre progredindo. 10 anos. E depois desses 10 anos, nunca mais eu saí da televisão. Nunca mais eu fiquei sem muito espaço. Esses 10 anos foram importantes, porque eu achava que eu tinha que estar sendo convidada. Aí você vê, não. Eu tenho que criar minhas oportunidades. Sim. Eu vou criar minha companhia de teatro. Eu vou criar a Super Pimenta Produções Artísticas para também trazer outros atores, artistas para trabalhar comigo. E aí, empreendi, né? Então, foram esses 10 anos. E aí, depois vim com a força total. E estar na mídia, estar presente, estar sempre na mídia, é a coisa mais difícil. É muito difícil. É mais difícil. Que é reinvenção, é criatividade, é todo momento... Ui, desculpa. É todo momento refazendo. É sem dó. Sabe quando você escreve uma carta? Aí você começa a escrever, tá super bonita a carta. Eu escrevi pro meu namorado. Tá? Aí chega na metade da carta, você erra uma palavra. Que ódio. Escrever na caneta. Você fala, puta, tá tão bonito, vou ter que refazer tudo. Então, eu acho que a arte do ator, do escritor, é não ter dó de amassar essa carta, jogar fora e escrever de novo. Então, a criatividade tem isso às vezes. A gente tem uns bloqueios que o que a gente precisa fazer é só amassar, jogar fora e começar de novo. Com a mesma vontade. Sim. Ou mais. E aí um jogo rápido, então, pra gente chegar nos dias atuais. Tá. Pegando desse ponto. Antigo tem um monte. Pegando nesse ponto da Globo, qual foi a experiência na Globo? Foi ótima, né? Tinha peru de Natal. Tinha plano de saúde, a delícia. Aí você entende o que tua mãe falava. Entendi, é isso que é carteira assinada, né? Mas, brincadeira. É legal. Mas aí você vê esse período de 2013, que eu fiquei lá um ano no Faustão. Beijo, Faustão maravilhoso, meu chefe, meu patrão. Foi incrível trabalhar lá. Até era um quadro autoral. Então, aos domingos, um programa de maior audiência na TV brasileira, um quadro autoral, sem texto, onde o texto era de improviso, né? Era criado lá na hora. Meu Deus. A gente ficou 8 meses estudando para ver a hora que o Faustão pausa, o que ele quer, a hora que ele respira, porque é um programa ao vivo e ele é o dono. Então, a gente tem que saber o que ele está querendo na pausa dele, no que
É louco. Experiência incrível. E era eu, Fábio Rabin, Bruno De Luca, enfim, uma galera. E eram cenários diferenciados. Veio da França, parte veio de Portugal. Foi um super investimento da Globo para esse projeto. Aí fiquei 1 ano lá. Aí, nesse período... aí veio o Pânico. Aí eu tive que começar... Eu morava no Rio, eu tive que começar a vir para São Paulo para, enfim, resolver umas questões familiares e tal. E aí o Eduardo Stablish, Diego Becker, o Diego, que era meu amigo do Rio, e o Edu também, que eu já conhecia de lá. O Edu já estava bombando. Por que eu falei dos dois? Porque o Edu já estava bombando lá no Pânico. E não tinha mulher sem ser paniquete trabalhando lá, fazendo, sei lá, personagem, ou escrevendo, que era uma coisa que eu gostava lá de fazer também. E aí veio a oportunidade. Falei, pô, já que você está vindo para cá, por isso que eu falo, a questão da grana. Não tinha grana para pagar passagem, por exemplo, para mim, na época. Mas eu já estava vindo para São Paulo. É um esforço, Então, você que está em casa, às vezes fala assim, vou ter que ir lá hoje. Eu fui lá 4 anos. Você quer espalhar sementes, tem que fazer esforço. Exatamente. E aí, esforço. E foi incrível, porque foram 6 anos lá. Caramba! Entre indas e vindas. Entre indas e vindas, uma ida e uma vinda. Que no meio do caminho eu fui contratada pela Praça é Nossa. Aí fiquei lá 1 ano também na Praça é Nossa. E depois desse 1 ano, foi tudo muito encaixado. Assim. No final do meu contrato, uma diretora do Pânico falou, Sil, sei que você está aí na praça, tal, mas a gente está com um quadro novo, que é um quadro só para você, e o Emílio quer muito que seja você. Emílio, te amo demais! E eu falei, cara, então, 1 ano fora de casa, né, fora do Pânico, e recebi esse convite. E realmente foi demais, porque eu trabalhei lá 2 anos, depois o programa acabou. Mera coincidência. Não, mas foi incrível. Foi. Eu voltei para lá e fiquei mais 2 anos no Pânico, fiquei até o final. Foi muito simbólico, emblemático estar no final, no palco, no dia do último programa do Pânico no palco, com Emílio, Bola, eu com a personagem Ivete Rabo de Galo. Foi a primeira vez que eu senti a emoção de eu chegar num lugar cheio, né, no estúdio cheio lá da Band. Entrei, né, que a minha personagem tem cabelo preto, a Ivete Rabo de Galo, né, eu sem peruca, então eu loura, né, entrei, não achei que eu ia ser... assim, juro por Deus, ovacionada. Eu não imaginei. A galera toda gritando, Ivete! E eu, gente, eles são muito loucos. Eu, de Galo, E todo mundo gritando. E foi emocionante aquele final, porque o público do Pânico, ele tem uma coisa diferente de qualquer outro programa que eu já trabalhei, qualquer. Ele é sua família. Ele sabe o nome dos seus pais, ele sabe de onde você veio, ele sabe os programas que você faz fora do Pânico, ele sabe de quem você é amigo, de quem você não é, de quem você odeia. Então, o Pânico tinha isso que eu nunca vi em nenhum outro programa. Caramba, até hoje. Experiência, hein? Experiência, nossa. E antes da gente ir pro próximo bloco... Eu falo pra caramba, né? Tá aqui pra isso, né? Programa de comunicação tem que falar mesmo. O que você tá fazendo hoje, Sil? Tô aqui no seu podcast, né? É verdade, que bom. Hoje eu tô no Encrenca, com muita satisfação, muita alegria. Então, tem um quadro lá que eu participo que chama Rede TV, que faz os reactings da semana. Então, coisas que aconteceram, engraçadas ou não. E eu reajo, eu faço sem ver mesmo. Sim. Eu vejo na hora e crio as piadas na hora. E aí vai gravar em casa, então é gostoso, é muito incrível. Fiz também o Adriane Galisteta, que é uma sátira da Adriane Galisteu, agora esse ano passado, de 2022, que foi a sátira da Fazenda. Inclusive, no meu Instagram tem umas coisas que eu criei lá, chamada A Chácara. Assista. E isso na televisão. Meu podcast, segundas e sextas. Agora não, 2023 a gente mudou para terças e sextas, 19 horas. Né? Então, assistam Sucesso Tiracolo, revejam lá a entrevista ilustre do nosso palestrante master, que foi demais, foi demais. E minha peça de teatro, que agora, 2023... Não sei se posso falar quando que vai pro ar, mas foda-se.
Cortou, né, ô editor? Só um Não, minutinho. cortou nada, não. Vai direto? Vai direto. Então tá, então é o seguinte- Não pode fazer spoiler? Ou pode? Não, pode. Pode? Eu posso falar a peça? Pode. A peça chama Cada Um Tem um Anjo que Merece, do Pedro Fabrini, uma direção de Maximiliana Reis, eu como atriz e também o Douglas Brito, que é do Encrenca. É uma história, é um casal, né? Só para dar uma apanhadinha. É um casal em pé de guerra. Já tá naquele momento, 13 anos de casado, um saco, ninguém quer mais nada. Sabe aquele cara com o chinelo, com o dedão, a unha desse tamanho? É aquilo. E aí, até que chega um anjo. Ponto. Aí vocês vão no teatro pra ver. Vou lá ver. Quero ver. E Maximiliana Reis, maravilhosa, da Globo, que trabalha com Cláudia Raia. Toda vez eu lembro da perna. Você não lembra? Quando você lê Sim. Cláudia Raia, maravilhosa. Olha, tá incrível, tá muito legal. Convido vocês todos a assistir. Você também, né? Com certeza, vai ser um Por prazer. favor, Poxa, por que favor. sensacional. Bom, vamos começar aqui então o segundo bloco do Comunica Play, desse episódio de estreia da segunda temporada. E a gente vai falar agora sobre um tema, que é o tema, inclusive, da sua próxima palestra. Esse bloco ele tem o apoio da Eli Savon, Produtos Terapêuticos. Então, acesse o Insta, @Eli_Savon, para você saber mais sobre os produtos naturais que combatem insônia, ansiedade, falta de foco, energia e muito mais. Está acessando Como que é? aí, né? Eli Savon. Eli_Savon. Savon, para quem não sabe, é sabonete em francês. É muito chique, né? Ah, essa sei. Ótimo, adorei. Já vamos comprar, porque insônia dá, né? Às vezes. Eu uso todo dia um chazinho. Importante. Todo pra dia. dar essa Inalador, relax. sinergia. Não tem jeito, né? Tem jeito. Nesse mundo Cabeça não para, né? Não para. Surreal. Levando o humor a sério Yes. é o tema desse bloco, que é o tema, como eu falei, da sua próxima palestra. Exato. Você começou há pouco tempo Comecei. como palestrante nessa nova Até carreira, já né? te pedi várias dicas. A gente vai fazer umas mentorias. Ai, por favor. Eu sempre fiz palestras, mas muito pontuais, né? Então, alguma marca que me convidava para falar um pouco da minha carreira, na verdade. E aí eu transformava em palestra pela a forma que você coloca os tópicos e tal. Mas, assim, era um bate-papo. E me apaixonei, né? Me apaixonei, adoro fazer isso, porque a primeira palestra, que é o Transformando Sonhos em Realidade, né? São 4 passos para você transformar o seu sonho em realidade. Eu falo muito da minha história, da minha carreira, das dificuldades, mas não é para falar de mim que eu convidei vocês para a palestra, não. É para te mostrar, para a gente se entender, falar, puta, aconteceu comigo também. É uma troca de experiência. Então, para mim, foi muito incrível trabalhar essa palestra. Ainda trabalho, podem contratar. Que palestra é um negócio bom, que você vai ampliando o seu repertório e o seu portfólio de palestras. E se vai encaixando de acordo com o tema de cada empresa, do que te procuram, né? Exato. Então, a minha facilidade é que eu já domino o palco, então, ok, já tenho uma experiência. Se comunica bem pra caramba, enfim. Mas tenho muito que aprender, tá? Tenho muito que aprender, sempre. Mas as respostas têm sido muito, muito legais, muito gratificantes. Das mulheres, principalmente, porque quando eu falo aqui de assédio sexual, com claridade, eu ia falar, porque tá sol, né? Com clareza. Porque, infelizmente, é um assunto corriqueiro na vida de qualquer mulher. Então, quando as mulheres se identificam e falam, porra, aconteceu com ela isso também, comigo aconteceu pior ainda. Com a minha mãe aconteceu. Mas é possível chegar. É possível. Olha aí, ela chegou. Exatamente. Por que eu não? Exatamente. Isso. Então, é esse estímulo diário quando eu estou nas palestras, é mostrar que é possível, sim. É porque, de verdade, todos nós temos algo a ensinar. Todo mundo. Por mais inexperientes ou veteranos que sejamos. A gente Sim. tem muita coisa para ensinar. E tem muita gente que precisa aprender aquilo que funciona na prática. Porque, claro, ler, ouvir um podcast, estudar, tem o seu peso altíssimo. Só que quando você aprende da fonte, com alguém que viveu, que caiu, que quebrou, que levantou, que tem a cicatriz. Ó, vou te mostrar essa cicatriz aqui, ó, porque eu já vivi isso. Isso tem outro peso.
É aquela história de chegar lá no navio e apertar um parafuso em 3 segundos, mas o camarada levou 30 anos para adquirir aquela experiência. Exatamente. E quanto vale essa experiência? Para você ouvir uma palestra, uma sacada, uma dica, uma boa prática, um insight que você viveu e teve, que acelerou a sua carreira e que quem está aprendendo ali não precisa, de repente, passar por 5, 10, 15 anos para ter que aprender com seus próprios erros. Aprenda com os nossos, que estamos aqui no palco. Encurta o caminho. Exatamente. Isso tem um valor incalculável. E às vezes quando eu fiz muito workshop, né? Sim. Porque estudar cursos longos de teatro é muito caro. Então eu fiz muito workshop no início da carreira. E o workshop nada mais é que uma palestra, só que com um caderninho, com um negócio mais diferente. É uma palestra. É uma palestra. É uma experiência de vida. Por exemplo, eu peguei o Edson Spinello, fiz um workshop dele, que é um super diretor da Record. Agora nem sei onde ele está. Onde você está, Edson? Conta pra mim. E ele fala experiências da vida, até de atrizes que ele dirigiu e tal. E nesse momento, se acontece algo parecido com você, te remete àquele ensinamento, aquele workshop. Aí você fala, então ele fez assim, deu errado, hein? Deixa eu tentar então desse jeito. Pois é. É uma forma de te prevenir. Sim, sim. E nessa palestra você ensinou, antes da gente falar sobre levando o humor a sério, os 4 passos para as pessoas, qualquer pessoa. Geralmente eu falo muito com mulheres, sim, mas é qualquer pessoa, é homem, mulher, qualquer coisa, tudo junto que nós estamos. E eu falo desses 4 passos. Então eu falo o que funcionou para mim e falo um pouco sobre a importância de sonhar e de não se perder e confundir sonho com objetivo. Então eu passo por isso no meio da palestra, e é importante sonhar, importantíssimo, não deixe de sonhar, mas não confunda sonho com objetivo. E você pode contar quais são os 4 passos? Posso, é só entrar aqui no site e compre sua palestra! Tá aí, não tem spoiler, você vai ter que contratar. Você tá aí no mundo corporativo, na sua empresa, ó, tem convenção agora, no começo do ano, tem muita empresa fazendo convenção, né? Tá aqui o mestre de cerimônias, palestrante e a palestrante também. Mas eu não chego nem aos pés, tá? Tá bom. Tá, ele é punk, ele é alto nível. Contrata os dois então, pronto. Contrata a dupla. Aliás, a gente tá falando sobre isso. No backstage a gente fala meses, né? Meses. Vamos fazer isso agora. Vamos fazer? Aqui, nós dois aqui. Compromisso público. Vamos fazer uma palestra. Do it. Let's do it. A gente podia fazer um negócio, né? Black Eyed Peas. A gente entra lá, ele de peruca. O que você sabe? Eu me pinto de azul, tipo... Adorei. Aquele grupo. Blue Man Group. Blue Man Group. Blue Man Group. Vamos fazer essa palestra. Vamos. Comunicação e humor. Então, porque como a tua palestra é levando o humor a sério, e eu falo do humor também nos meus treinamentos e workshop, porque o humor, ele é fundamental na comunicação, em qualquer cenário. Então agora a gente vai explorar esse tema. Bora. Adoro. Também. Você sabe que eu me aventuro, as minhas piadas são horrorosas. Eu já fui melhor contador de piadas. Eu já assisti sua palestra, né? Já assisti a palestra dele. Privilégio. E privilégio pra mim. E eu, inclusive, no final fui conversar, né? A gente foi conversar. E eu falei, muito legal, você tem um tom de humor muito legal, eu gostei muito, é gostoso. É isso que o humor tem de bom. É gostoso assistir algo de humor. Que tenha as tiradas no timing certo, essa coisa, né? Não necessariamente eu tenho que contar piadas. Não. Que as pessoas digam, quebra-gelo, vou abrir uma palestra, eu tenho que fazer um quebra-gelo? Não, você não precisa. Você pode ser leve, carismático, simpático. Sim. Porque às vezes a gente quer trazer uma piada para um contexto que não tem nada a ver. E a piada já foi ouvida milhares de vezes, não vai tirar riso de ninguém, não vai tirar graça de ninguém. Porque uma piada contada 10 vezes não tem graça. Uma música cantada 10 vezes é sucesso. Olha que louco. E eu lembro que isso está no meu slide, inclusive quando falo de humor, né? Quando traz ali o Mark Twain, e ele dizia que o humor é tragédia mais tempo. Aquilo que a gente passa, né? O Ariano Suassuna dizia, tudo que é difícil de passar é gostoso de contar.
Então é mais ou menos isso, né? Tragédia é mais tempo. Tô passando por um perrengue agora, um negócio constrangedor, chato, né? Eu lembro de um amigo meu que era um amigo meu carioca, ele falou, cara, uma vez eu passei mal no ônibus, e aí veio a história, o cara se borrou, situação extremamente constrangedora. Só que depois de algum tempo, ele contando a história, você fala assim, cara, que bom que você viveu isso. Na hora deve ter sido péssimo, literalmente uma merda. Mas agora você que está contando, que legal. Porque é a tragédia, é aquilo que é difícil de passar, que depois é gostoso de contar. Você percebe isso quando você está no palco, quando você está roteirizando uma peça, ou um programa de TV, ou quando você mesma está num stand-up comedy e precisa gatilhar isso nas pessoas, como é que você usa essa máxima do humor? Tragédia mais tempo. Então, eu uso muito. Cada ator, cada humorista desenvolve o que é mais confortável, o que você tenha mais habilidade no palco, né? Eu gosto muito do improviso, apesar de ter os meus textos, né? Eu tenho meus sets, a gente chama de sets de... Os sets nada mais são do que temas, vamos colocar assim. Então, eu tenho um set sobre relacionamento. Então, eu separo por sets, porque aí é mais fácil para eu ir introduzindo no palco. Ah, ok. E eu posso mudar de set, né? Eu acho que é até importantíssimo você ter essa velocidade de entendimento de plateia, ver que teu texto não está entrando, porque às vezes texto não entra. Isso. Eu fiz 2 shows seguidos, final do ano de 2022, no Paraná. Eu fiz 2 shows, os 2 foram incríveis, graças a Deus. Mas o primeiro foi só texto. Eu meti texto, a galera curtiu. O segundo, não tinha como eu botar texto. Se eu colocasse texto, o pessoal não estava prestando atenção no setup, que a gente chama, que é o contando a história, né? Que é rápida, tá? Porque pro humor tem que ser rápido. Mas mesmo esse setup rápido, não funciona. Então, você tem que ter... mais uma vez que eu falei, ó, pegar a folha, amassar e jogar fora... Não deu certo o texto. Vai no improviso, sei lá, faz outra coisa. Não deu. Porque o público que manda. O público tá mandando. Porque ele está reagindo. E você é que usa esse termômetro para ir se pautando ali para que direção você vai. E tudo, né? E saber tempo em cena. Né? Quanto tempo você está no palco? Quando é meu solo, beleza, eu sei que eu tenho 1 hora. Agora, quando é convidado, né? São geralmente 4 humoristas, aí você tem 20 a 21 minutos. Então, é saber esse tempo para não ferir o colega, porque a coisa que eu mais odeio, você faz 20 minutos e o outro faz 45. Pois é. Pra plateia fica um saco, e para quem está esperando também para trabalhar... Fica horrível. Exato. Então, são 20 minutos. Então, você tem que ter essa noção de tempo, né? No palco. Porém, apesar que, às vezes, tem produtor que já te avisa, mas eu gosto de saber, mais ou menos. Porque eu já vou pegando a piada, eu já vou vendo onde eu vou encaminhando para o final. Se eu brinquei com alguém na plateia, quem que eu posso levar. Eu vou fazendo um storytelling da minha apresentação. Fora o que eu já tenho de texto. Isso é uma outra coisa. Você vê a cabeça do maluco como funciona, é assim. Então, eu vou fazendo um storytelling. Às vezes, na apresentação, aí já teve o dono do bar que me recebeu, que eu achei uma figura engraçada, que a esposa, às vezes, gosta de brincar. Então, você vai juntando isso com alguma mesa que fala alguma coisa, com o teu texto, e é isso. Aí fica tudo fresco. Parece que foi tudo feito ali. Cara, que sensacional. Isso é... E na palestra você vai ensinar como se faz o humor? Ou você vai... O que você vai... Conta pra gente. Que palestra é essa, levando o humor a sério? Levando o humor a sério é falando um pouco... Até vou falar um pouco sobre cura. Porque o humor é cura também. Sim. Por exemplo, eu sou messiânica, né? Que é uma igreja, uma filosofia de vida, que ela é japonesa. Então, ela tem todos esses critérios, até que você falou no início ali, que o Japão tem muito isso, né? Os orientais, em geral, tem muito isso. De manter a cidade limpa, organizar a casa, limpeza, educação, hierarquia. Então, isso tudo eu ganhei de presente da minha família, porque eu já nasci nessa religião. Então, isso é o hábito de vida. Era o dia a dia. E o teatro é muito isso, é cooperativismo, é fazer o bem, fazer o bem, fazer o melhor, na verdade, né? É levar, aí voltando da igreja que você falou dos passos, o riso, a risada, o humor,
Quando a gente ri, fala assim, nossa, chorei de rir, ai, tô leve. Por que tá leve? Porque eleva o espírito, eleva a alma. Então, dentro da messiânica, a gente acredita que quanto mais se ri, mais feliz, mais leve, mais próximo de Deus nós estamos. Então, a natureza e o humor é uma ferramenta viva de Deus. Então, quando eu olho, eu vejo a natureza, eu falo, nossa, Deus existe, que bom, graças a Deus. E o humor, o que eu vou ensinar? Na verdade, não vou ensinar nada, nós vamos bater papo. É igual os 4 passos lá, transformando sonho em realidade. Que eu falo os passos, mas dá certo, viu? Dá certo. E aí, falando do humor, levando o humor a sério, é a ferramenta humor. O humor, ele pode te levar a ter um melhor relacionamento pessoal na família. Quem não tem a sogra chata, cri-cri, ranzinza, o marido pentelho, a criança que não quer comer. O humor, isso eu estou falando da parte pessoal, ele te muda, ele molda as pessoas, ele se faz entender. Então, é usar o humor em seu próprio benefício, em qualquer âmbito pessoal, profissional da sua vida. Caramba, hein? Caramba, sensacional, porque, de fato, né, o humor ele muda o ambiente, a energia do ambiente, porque ele muda a energia do ser humano que está promovendo ou que está recebendo aquela dose de humor. Sim. E o ambiente muda, a energia, a vibração do ambiente muda, fica mais leve. O peso do ar muda. Exato, isso é sensacional. Agora, você imagina você usar a ferramenta humor nas vendas. Caramba. Você imagina você usar a ferramenta humor para um empresário expandir o seu negócio. É lógico que eu não ensino chegar lá... Então, tava indo para lá? Aí o português... Não. Né? Aí por isso que eu falo, levando o humor a sério. Eu não estou banalizando o humor, não é galhofa, não é chegar... pega aqui. Não, é outra coisa. É entendendo a essência do humor. Então, é um pouco disso que eu falo na palestra. E trazendo isso, eu não sei se você vai entrar na sua palestra nessa temática, mas aqui a gente pode explorar um pouquinho mais a história do humor. Que lá no começo do podcast, você falou do bobo da corte. Perfeito, isso. Mas isso é legal, para a gente entender um pouquinho que o humor não é um negócio que surgiu por acaso. Sim, é história. E hoje o humor, muitas vezes, no ambiente talvez... familiar ou na mesa de bar, é uma coisa assim meio que orgânica, sim, aleatória, improvisada. Mas até o improviso no teatro, ou quando a gente assiste num show de stand-up comedy, ou próprio os Barbixas e outros mestres do improviso, aquele improviso não é despreparado. Não. Tem preparo ali, tem técnica. Pro camarada contar uma piada no stand-up comedy, ele tem técnica, ele roteirizou com base numa técnica. Você vai vir com os primórdios de como que surgiu o humor? Conta pra gente um pouquinho. Pô, eu vou te falar, você tá falando dos Barbixas, eu participei do 21º encontro dos improvisadores mundiais, que foi na Holanda, em Amsterdã. Com certeza! Nada a ver. E eu fui para Amsterdã e de brasileiros, atores brasileiros, tinham 3. Uau! Era eu, mais 2 Barbixas. Porque é muito caro estar lá. Você tá num lugar onde o teu dinheiro é 6 quase, né? Meu Deus. Né? E aí, hospedar, enfim, é caro estar lá. E é um investimento tão grande, financeiro, de tempo, de dedicação. E muitas vezes, 99,9% das vezes, você não tem um reconhecimento no Brasil. Então, quando eu saio para estudar, quando eu faço meus cursos, eu não espero reconhecimento. Eu procuro aprender, transformar o que eu tenho aqui no Brasil, o que eu posso fazer para melhorar até o teatro, né, que está muito abandonado. Tá. Né, melhorar, o que eu digo melhorar é aumentar a frequência, tá? Das pessoas assistindo, é levar o teatro para as empresas, é levar as palestras para as empresas, é levar conhecimento, porque o que a gente vê na internet hoje é muito vazio, né? É muito, que legal, ela faz igual junto com a música. Que legal, joga para cima e pega. É muito legal, realmente. Mas você aprendeu o que com isso? Então, quando você começa a ter conteúdos
que ensina alguma coisa, né? E às vezes até o que eu falo do humor parecer um pouco leve quando a gente faz um vídeo rápido de humor, de 15 segundos. Tem noção que a gente demora, muitas vezes, dias para gravar um vídeo de 15 segundos? Eu fiz uma campanha agora, até a Laís me ajudou, uma campanha bem legal, grande, e a gente ficou uma semana. Porque aí gravava, eu falei, não, peraí, mano, vamos fazer um negócio assim. Aí no dia que a gente pegou, gravou inteiro. Mas tem um momento de maturação, de entendimento, Exato. de correlação da sua imagem com a marca. São muitas coisas para pensar. Não é só, faz um videozinho de humor aí. Não é. Não é. Para tirar o riso, tem que realmente saber o que dizer, como dizer, na hora certa, a forma certa. E aí tem uma coisa que, puxando a sardinha aqui, daqui a pouco a gente vai entrar no terceiro e último bloco, mas que tem a ver com a interpretação, porque toda piada ou toda interação de humor, ela tem que ter eu não diria uma interpretação, mas ela tem que ter uma coerência do verbal com o não verbal. E aí você falou, sei lá, nas suas relações particulares, nas suas relações sociais, na família, no trabalho, nas vendas, na liderança, a gente pode usar o humor, mas eu preciso não só trazer o conteúdo humorizado, não sei nem se existe isso, mas eu tenho que... A forma como eu faço isso, a pausa na hora certa, o tom de voz, a variação de volume. O silêncio. O silêncio. O silêncio, às vezes, é a maior piada. Né? Ué, por que tá parado ali? Puta, isso que é a graça. Então, a gente tem 3 segundos. Eu falo que é a lei dos 3 segundos. São 3 segundos para o público entender a tua piada. Né? Às vezes tem uns que demora mais, tá? Mas são 3 segundos. E é o tempo também que nós, atores, que a gente está no palco, não sei se você passa isso também como palestrante, temos tempo para pensar. Sim. São 3 segundos que eu tenho para saber o que eu vou falar daqui a pouco. Que eu não sei. Tem um roteiro? Tem. Mas aí uma pessoa abriu o celular, outra pessoa não sei o quê. Não é que eu dispersei, mas eu não posso fingir que não aconteceu. Né? O ator lá... Se a gente pegar 1940, a quarta parede, que a gente fala que é no palco à frente, como se tivesse uma parede, né? Que o que a gente vive no palco é uma história nossa, daqueles personagens. E depois de uns anos, teve a quebra da quarta parede, que a gente chama, que é tirar essa parede imaginária da boca do palco e conversar com o público. Eu acho que esse foi um grande momento para o teatro. E é teste? Porque você acha que quantos diretores falam assim, não pode olhar lá, tá errado. Vai interagir com quem tá na primeira fileira? Tá maluco? Aqui é teatro é coisa séria, entendeu? Então, a gente não sabe também exatamente o que aconteceu lá. Eu sei hoje, pelos diretores que eu passei, coisas que eu faço muito bem hoje, que os diretores falaram pra mim, Sil, não faz. Entende? Então, é também de você se bancar e falar, não, peraí. Não é ser arrogante, não, tá? Que também não suporta. Mas é experimentar. E dar a cara para bater, porque dá errado. E aí tem uma lição legal nisso, de experimentar, dar a cara a tapa e se bancar, que para quem está no mundo corporativo, isso é um baita desafio. Eu vivi isso porque eu tive uma carreira corporativa e na última experiência como executivo, óbvio, eu já era, à época, um professor de oratória, então eu já me posicionava como palestrante, eu já era comunicador profissional e eu tinha, em paralelo, a carreira, como eu falei, em paralelo até viver só da minha arte aqui, né? Só da minhas bijuterias. Hoje eu vendo canecas do Comunicaplay, brincadeira. Até que eu virasse a chave, eu tive essa carreira e deixei isso há alguns anos. Mas eu me lembro que eu testava muita coisa. E eu ensino isso hoje nas minhas mentorias, nos meus cursos. Vai lá e testa. Tenta. 8 da manhã, tá todo mundo no Zoom e você começa aquela... Bom dia, gente. Vamos lá, vou começar mais um relatório aqui. Cara, faz uma pergunta. Brinca com as pessoas. Fala de uma forma diferente. Conta uma história que tem a ver com aquilo que você vai dizer, sem forçação de barra, mas que chama atenção. Eu lembro que uma vez eu estava... Talvez eu não fizesse isso hoje, não sei. Acho que eu faria. Eu coloquei os slides lá, era a minha vez de apresentar os resultados da minha área e os resultados estavam péssimos. Ai. E eu falei assim,
Gente, eu sei que olhando para esses números, parece que o resultado tá uma merda. Mas a verdade é que tá uma bosta. E aí todo mundo riu. Maravilhoso. Todo mundo riu. E aí eu fui explicar o que tinha acontecido naquele mês, não para justificar o número ruim, mas para entender onde erramos. Ó, por que esse número tá ruim? Por que tá uma merda? E eu fiquei ali, uma palavra que às 8h30 da manhã, numa empresa que era uma startup, não há problema algum. Todo molecada ali, sabe? Outra cabeça. Não era uma empresa tradicional, uma têxtil, como eu já trabalhei numa indústria têxtil, só tenho Tutankhamon lá. As pessoas têm a mentalidade de que você tem que trazer uma coisinha disruptiva. Eu testei. Aí eu falei, pô, funcionou. Da outra vez eu contei uma história. Eu contei uma história que demorou, sei lá, 3 minutos para contar. Era uma história engraçada. Na verdade era uma piada. Mas era uma piada que não era conhecida. E tinha a ver com o que eu ia falar na sequência. Perfeito. Cara, o CEO da empresa, ele se batia assim na mesa, assim, sabe? Nossa, é tão bom. E olhava pra mim assim, mitou, e chorava de rir. O meu diretor, que era o CFO, tava lá no fundo, lá querendo me matar, obviamente. Mas 90% da empresa tava chorando de rir. E aí eu esperei baixar a bola, todo mundo parou de rir. E aí eu passei a falar sério. Essa aí, é aí que eu ia falar. Não adianta você ser só super engraçado pra caramba. Qual o objetivo? É falar com os empresários sobre isso, que é a minha palestra. Então é isso, é usar o humor como ferramenta, como auxílio. Não banalizar, assim, tudo é... Não. E às vezes não precisa nem ter risada para ser um conteúdo engraçado. Pois é. Às vezes não precisa. E também tem que tomar um cuidado que, às vezes, a pessoa vai muito pro humor e perde a confiança do público. Será que tá falando sério agora? Não, você tem que ter autoridade para falar. Por exemplo, eu falo com autoridade sobre humor, sobre comédia, sobre roteiro, sobre teatro, tal. E sou humorista. Pois é. E faço piada. Só que você falar para mim qualquer coisa sobre o início do teatro, como que foi, o que eu não souber, eu vou falar, não sei, vou pesquisar. E o que eu sei, eu vou te contar. Agora, eu não vou ficar na dúvida. Não, isso aí, isso aqui. Não, eu tenho... É isso, eu acho que as pessoas têm que se bancar no... Eu tenho esse conteúdo. Isso é meu, é verdade. Agora, o humor vai transformar esse conteúdo foda que eu tenho em mais fácil das pessoas receberem. É isso. Sensacional. Levando o humor a sério. Tô curioso e ansioso para ver essa palestra. Legal. Eu quero muito que você veja. Pô, com certeza. Já dicas, pitacos e tudo mais. Entrando no bloco 3, que é o nosso Pinga Fogo. O bloco 3 tem o apoio do curso Desafios da Oratória. Desenvolva a habilidade mais valorizada no mundo em até 60 dias e torne-se uma pessoa mais magnética, atraente e desejável. Acesse o meu site edgarcaetano.com.br. Tá lá, na cara do gol, para você aprender a se comunicar de uma vez por todas. Sil, eu adorei que você tem site. Posso falar do meu site? Pode, claro. Eu tô chique demais que eu tô com site. É muito retrô falar que tem site? Não, eu acho ótimo. Eu tô no Insta também, gente. E no Orkut. Não, fui banido. Não, porque o site ficou um tempo meio desuso e tal. Mas hoje é tudo link na bio, né? Mas é importante você ter tudo num lugar só. Aí hackeiam o teu Instagram, quero ver. Pois é. Entendeu? Tem que ter. Qual é o teu site? www.sil, com 2 L's, S-I-L-L, silesteves.com.br. Maravilha. Obrigada. Momento, merchan. Momento, jabá. Tá preparada pro Pinga Fogo, senhor? Tô. Eu posso pedir mais uma água? Claro, por favor, assistente de palco, Pode liminha. pedir uma água. Agora, se vai ter, nós temos sabemos. um liminha aqui. Olha aí. Não, entra aí, cara. Seja bem-vindo aqui. Isso faz parte. Aqui tem uma coisa que é legal. O Clécio, que tá ali, que é o chefe... Cadê? Sumiu. Não tá ali. Tá só a cadeira e o computador. Aqui é assim. A gente tem os paletós que trabalham também. É, né? O funcionário fantasma. E quem tá nos ouvindo, está nos ouvindo mesmo, porque sabe que isso aqui não vai ser editado. Ah, meu Deus. É muito legal isso. Muito porque bom. A gente, a não ser que, sei lá, né, caiu alguma coisa, atrapalhou. Eu não gosto de editar também. Os meus vão... Raramente, só alguma coisinha ali, uma bobagem assim, tipo sei uma lá. data que errou, alguma informação errada. Uma piada ruim, por exemplo. Então tira tudo aqui, hein? É. Tira.
Quando você falou assim, eu sou messiânica, eu ia falar assim, eu sou mineiro. Eu quase falei, eu falei, não vou ser. Você podia ter falado. Vou segurar, tá vendo? Eu perdi o time da piada. Aí agora não corta, não, tá? Mas também tem que saber isso, porque às vezes a pessoa quer ser tão engraçada que ela atropela o outro. Isso. E fica sem graça. É verdade. Eu prefiro guardar a piada, não usar, do que usar e passar do ponto. É melhor perder. Falar, você devia ter falado. Pois é. Pois Devia. é. Numa próxima eu falo. Mas é melhor falar assim, pô, falou demais. O que você prefere? Pois é. Acho que foi Abraham Lincoln que disse certa vez, é melhor você ficar calado e as pessoas acharem que você é um idiota do que você abrir a boca e as pessoas terem certeza. Essa frase eu amo isso. Cara, e aí você tem que dosar, né? Até onde eu vou para não ser um idiota. O meu pai, que tinha uma frasezinha incrível, não sei se você conhece, que ele fala ligado à honestidade, tudo que eu falei no início, é melhor receber, é melhor merecer honrarias e não recebê-las do que recebê-las sem merecer. Meu Deus. Isso, não é? Eu levo isso para minha vida. Hoje, quando eu vejo alguém respondendo algo que eu fiz, por exemplo, de sucesso e contando vitória como se fosse ela, eu falo, meu Deus, eu lembro do meu pai direto, melhor merecer, não receber, do que recebê-la sem merecer. Porque a pessoa, quando recebe, também sente, fala, ué, mas não fui eu que escrevi. Não, mas peraí, mas... Chato, né? Pinga Fogo valendo uma lembrança inesquecível da sua infância. O dia que eu ganhei minha bicicleta, chorei demais, muito pobre, né? Não tinha nada. E aí ganhei a bicicleta, uma Cecizinha vermelha. A Cecizinha não me pagou nada até hoje, hein? Vermelha, na caixa. É emocionante, embaixo da árvore de Natal. Um filme que marcou muito você durante a sua vida. Dois. Eu acho que Titanic. Ok. Que é... Você vê a idade da pessoa. Titanic... Porque fala muito eu gosto muito de história, Sim. Então o Titanic é verdade, eu gosto muito de histórias reais, amor e verdade, né? Eu acho que o Titanic, no subtexto, está muito sobre o caráter, né? Que fala ali, separa muito... com humor, eles separam muito os pobres dos mais ricos e não sei o que, dança, música. E ali, eu era muito nova... quando eu assisti esse filme, e era muito escroto para mim. E logo depois já comecei a ver que não, isso é verdade. Então esse foi um. E o outro, A Cor Púrpura, que eu era mais criança ainda. Eu também, como eu falei, gosto muito da linha documental, histórica. Filme real, história, mesmo que seja ficção, mas que tem uma base de verdade. E aí eu tava na cara de verdade, né? Não sei se vocês assistiram A Cor Púrpura, mas a cena que não sai da minha cabeça, até me arrepiou, foi quando a Whoopi Goldberg vai servir um copo d'água para um senhor feudal, sei lá o que é aquilo, um bambambam lá, o dono dela. E ele humilhando, ela vai, pega o copo, cospe, mexe com a unha, entrega e ele bebe. Sensacional. Então foi uma pequena vingança que só pra ela ela curtiu aquela vingança. Porque você imagina quanto aquela mulher foi humilhada? Meu Deus. Né? E eu ali, Arthur Alvim, Coab 1, eu convivendo, né? Apesar de não ser preta, não tenho entendimento. Mas ter assistido o filme, ter entendido, aprendido um pouco ali, naquele momento... foi muito importante. Então, são esses dois, eu acho. Muito bom. Um lugar que te traz boas memórias? Ai, minha casa. Coisa que eu aprendi que eu tinha casa na pandemia. Só vivia em avião, viajando, sai de um show, vai para outro e não sei o que, Descobri que minha casa é o melhor lugar que existe. Muito bem. Amo. Muito bem. Um livro que todo mundo deveria ler? Letrolândia, o meu livro infantil. Fora esse, que você também tem que ler. Caralho, tem muitos livros que eu gosto. Eu gosto muito de histórias, de aprendizados. Eu vou falar de um do André Bianco, que eu li, que é o único do autor que ele não é de... Ele é um autor de vampiros. Ele gosta de falar sobre Nova York e tal. E esse é o único livro que ele não é de vampiro. Ele é um livro até meio espírita. Ele fala das casas que
que espiritualmente ele visita e tal. E ele descreve muito. É um livro muito descritivo. Então, eu estava numa casa e as paredes estavam geladas. E eu gosto de entender, detalhes. de estar dentro. E esse livro do André Bianco, que chama A Casa. A Casa. Que fala sobre a história da casa, as paredes da casa e o que passou. Olha que loucura. Então, é um livro onde o personagem principal é um ser inanimado e tem várias histórias ali sobre a casa. Não é de terror. E não é de terror. Que interessante. Muito legal. Esse é um livro curioso. 1 minuto no futuro ou 1 hora no passado? Ai, acho que 1 hora no passado. Por quê? Reviver, né? Lembrar da minha mãe, do meu pai, eu acho que seria o maior presente que eu poderia hoje dar. Um abraço. Olhando para a sua vida até aqui, Sil, qual seria o seu dia da marmota ideal? Um dia que você reviveria por um bom tempo. Para quem não sabe, aqui, o dia da marmota, ele é contado no filme O Feitiço do Tempo. Maravilhoso. Do Bill Murray, que é sensacional, um filme de 93. Eu era garoto ainda quando vi esse filme. E ele fica revivendo o mesmo dia infinitas vezes. Né? Um filme super famoso, aliás. O diretor... diz que ele ficou naquele dia 10 mil anos, 10 mil dias, não sei, muito tempo, né? Mas enfim, quem viu o filme sabe que ele fica revivendo o dia. Isso. Qual seria o seu dia da marmota? Que eu ficaria o dia que eu fui contratada pela TV Globo. A ligação que eu recebi, eu lembro onde eu estava. Eu estava no teatro, no camarim de um teatro, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Lá chama Casa de Cultura Elza Osborne. Estava lá, não podia falar, porque isso tudo é sigiloso, né? O diretor, Aldo Pittini, me ligou e eu atendi. Ligou e eu atendi. Então, você vê que faz tempo, porque faz muito tempo que eu não atendo telefone. Ninguém atende telefone. Aí eu atendi. Ele, Sil, aí me contou que eu tinha passado no teste, porque eu já estava 8 meses em teste. 8 meses. Eu e mais 40 atores, ficaram 4. E então eu lembro exatamente da sensação que eu senti, da vontade de chorar, de alegria, minha mãe já não estava mais presente, não estava mais viva, meu pai já tinha falecido, mas é a certeza que eu venci. Então esse dia eu voltaria. Que legal, que sensacional. E se você pudesse voltar no tempo e encontrar com você aos 20 anos, o que você diria a si mesma? Para de ser idiota, não acredita neles, faz tudo o que você pensa. Você tá certa, menina, vai. E se quebrar a cara, levanta, penteia o cabelo e vai. Põe um cropped e reage. E reage, amor, é isso. Pra fechar, uma citação, trecho de música ou frase de para-choque de caminhão que tem significado pra você? Eu gosto de vários. Vou falar um que veio na minha cabeça aqui, que é o... Ame o que você com o que você trabalha e não, ame. Como que é essa frase? Vamos lá. Ame com o que você trabalha e nunca mais precise trabalhar. Então, como eu sempre trabalhei com coisas que eu não gostava, né, no início lá da minha carreira, que eu falei para você, 12, 11 idade, e hoje eu amo o que eu faço. Então, eu trabalho, sábado, domingo, feriado, estou trabalhando sempre. Estou aqui hoje, inclusive, que eu podia estar em casa. Aliás, estava, né? Foi retirada. Foi retirada. Fui retirada. E 45 minutos no Uber, no sol, sem ar-condicionado. E eu amo. Olha aí. E você ama. Você veio falando comigo na alegria e tal. Então é isso. Eu acho que... E não esperar que seja tudo uma grande história linda na tua vida, né? Você pode sonhar, né? Você tem um sonho, mas a realidade tem um passo a passo e geralmente não é tão fofinho assim. Muito bem. Sil, eu só quero te agradecer. É uma pena que o tempo passa tão rápido aqui no nosso Dia da Marmota, brincadeira? Ai, adoro. Esse Dia da Marmota eu queria passar direto. Espero você na 3ª temporada do Comunica Play pra gente falar de... Com certeza, aí já teremos o sucesso da peça de teatro, como é que está sendo a repercussão da sua nova palestra. Boa. E outras coisas mais que faremos. E a nossa palestra? A nossa palestra. Já poderemos contar na próxima temporada Boa. como foi
a nossa compromisso. Cobrem, hein? Cobrem. Boa. Obrigado, amigo, querida. Prazer. Muito, muito prazer estar aqui. É demais estar com pessoas da tua estirpe, tá? Aprender com você, estar aqui contigo. Muito obrigado pelo espaço, os seguidores, todo mundo assistindo. Obrigado pelo carinho. Vocês são demais. Obrigado, Obrigada. querida. Pra você que ficou com a gente pacientemente aqui, suportando as minhas piadinhas sem graças e as histórias da Sil, que sem dúvidas essas têm graça, eu te agradeço mais uma vez por estar com a gente aqui no Comunica Play, iniciando mais uma temporada. E continue com a gente. Vai lá no nosso site, comunicaplay.com.br, escolhe a plataforma que você quer ouvir ou assistir esse episódio. Lembrando que a gente está em vídeo. Pois é, em vídeo. Então você que está nos assistindo em vídeo no YouTube, no Spotify, qualquer agregador de podcast, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio do Comunica Play. Até lá, um forte abraço.